Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Vamos para mais uma aula, não é isso? Na verdade, a gente vai realizar a atividade, tá? E tia vai auxiliar vocês a fazerem ela. A atividade do dia de hoje é página 41 e página 42, ok? Então, vamos lá. Vejam só. Ao mesmo tempo em que eu vou auxiliando vocês a fazerem a atividade, eu vou também revisando o conteúdo, tá certo? Olhem só. Aqui na página 41 nós temos a primeira atividade, mais um desafio, tá? Temos assim: contorne, preste atenção, contorne as palavras de acordo com as cores na legenda, tá? E aí nós temos aqui as atividades do setor econômico. Temos o setor primário em laranja, o setor secundário na cor verde e o setor terciário na cor azul. Como é que a gente vai identificar de quem é cada uma dessas atividades? Eu vou explicar, mas vocês aí vão ter que fazer. Lembrando que o setor primário está relacionado com as atividades básicas para que depois daí possam ser feitos os produtos, possam ser industrializados. E essas primeiras atividades básicas, nós vamos dizer que seriam o quê? A matéria-prima, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, estão relacionados ao setor primário, não é isso? Quando nós vamos para o setor secundário, nós temos outro tipo de atividade. Essas atividades estão relacionadas ao processo de alimentos, assim, as atividades relacionadas às indústrias, porque vão precisar da matéria-prima para transformar essa matéria-prima em produtos que nós utilizaremos no dia a dia, ok? E por fim, nós temos o setor terciário. O setor terciário está relacionado com o quê? Está relacionado com as atividades que somos, ou melhor, com os trabalhos e as atividades que recebemos, as prestações de serviços. Por exemplo, a farmácia, o supermercado, a escola, o professor, os trabalhos, os trabalhadores como um todo, os profissionais da saúde, enfim, tá certo? Entendido? Depois que você tem escutado e entendido a minha explicação, aí você vai na atividade e vai ver o que é que cada uma está se relacionando com a outra, tá certo? Aí diz assim, linha de chegada. Vejamos bem, linha de chegada, olha só. Aqui, não é isso? Linha de chegada, nós temos três carinhas, três rostinhos. Esses rostinhos querem nos informar, querem nos dizer quais são as dúvidas que nós temos, tá bom? E aí você vai marcar um X justamente no rostinho em que você tiver ou dúvida, ou certeza, ou se você não aprendeu nada. Tia vai lembrar a vocês como é que funciona. Olha só. Trabalhadores e suas atividades. Lembra que nós vimos esse assunto? Trabalhadores e suas atividades? Lembram? Lembra que tia explicou sobre carteira de trabalho, os trabalhos formais, os informais? Lembra que também nós falamos aqui sobre a questão de ter também o trabalho voluntário? Pois é, trabalhadores e suas atividades. O trabalhador, por exemplo, tia trabalha para a escola e tia é remunerada, certo? Remunerada é assalariada, ela recebe. Ou como você tem em casa, que tem um tio, um avô, uma avó, a mamãe e o papai, entenderam? Isso é os trabalhadores. Esses trabalhadores precisam entrar no mercado de trabalho, vão trabalhar em diferentes profissões, tá? Para que eles possam receber um salário mínimo ou até mais diante do cargo que ele for exercer, tá certo? Próximo tema que nós discutimos: produtos que consumimos em nosso dia a dia.
os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, desde os produtos naturais, né, como frutas, alguns legumes, algumas verduras, desde aquele alimento, aquele produto que passa por um processamento para que ele possa ser útil para mim, para você, né? Como é o caso, um exemplo do lápis, que precisa da madeira bruta para poder se transformar em um lápis. A folha do caderno, que precisa da celulose, que é a matéria-prima para poder virar a folha do seu caderno, a folha de um livro, não é isso? Pois é. Também temos aqueles outros alimentos que recebem um processo que é chamado de beneficiamento. Caso dos grãos, eles precisam ser secos, precisam ser descascados para que nós possamos consumi-los. Não é assim que funciona? Ok? Até aí? Atividades econômicas e seus produtos. Então, a gente volta para a primeira atividade que a gente falou sobre os setores. O primário, o secundário e o terciário, certo? Essas três atividades que são as atividades econômicas. E cada uma delas são designadas de acordo com as funções que elas vão exercer, ok? Se você tá em dúvida, você marca aquela carinha que tá assim, como se estivesse perguntando. Se você realmente não entendeu, você põe o X na carinha que realmente não entrou nada na minha cabecinha, tia. E se você entendeu, você marca o xizinho em que o sorriso tá lá, tá certo? Ok? Virando a página, a gente vai para a página 42, olha só. Isso. Aí diz assim, lembrando, nós vamos lembrar de tudo agora que nós estudamos, tá? Vamos lembrar, acompanha com tia. Se você acompanhar com o livro, você vai saber o que tia tá falando e com certeza, ao saber o que tia tá falando, você vai conseguir responder, tá certo? E ao mesmo tempo você vai estar relembrando os assuntos que nós trabalhamos nesse decorrer, tá? Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Eu estudei que os lugares podem ser representados por... Olha só, os lugares, como nós falamos logo em algumas situações, tem inúmeras representações. A gente viu por desenhos, por pinturas em telas, né? Que é um dos lugares que tem representado numa paisagem que ocupa 2 folhas. Então, ali é uma representação por pintura em tela. Nós temos por plantas, não é isso? Por representações cartográficas, enfim. Temos inúmeras possibilidades de representar um lugar, não é assim? Lembram disso? Aí, no segundo pontinho, verifiquei que a planta é o quê? Não tô falando planta de árvore, não tô falando da planta da natureza, não. Quando eu falo em planta, eu estou falando, por exemplo, a planta de uma casa. Lembram disso? A planta do educandário. Essa planta que a tia tá falando, tá se referindo antes de sair a construção, antes de ser realizada a construção do imóvel, tá? Então, por exemplo, se você, o papai ou a mamãe, alguém em casa, pretende fazer a construção de algo, normalmente, antes dessa preparação, antes de realmente levantar as construções, é necessário que haja um desenho. Esse desenho nós chamamos de planta, tá? Então, é a planta da construção, tá certo? Essa planta que nós falamos chama-se planta cartográfica. Por quê? Porque é como se fosse um mapa justamente daquele ambiente que você deseja construir. Ela vai caber exatamente na folha, em tamanho menor, em tamanho resumido, tá? Mas ela vai ter as dimensões em tamanho resumido que você utilizará no tamanho real. Entendem isso? Eu espero que sim. E diz assim, verifiquei que a planta é uma o que? Acabou de falar. De um lugar visto do alto,
de cima para baixo, ou seja, a partir da visão vertical. Ou seja, quando nós temos um desenho ou uma imagem que eu olho de cima para baixo, eu estou olhando na posição vertical, certo? Entendidos? Outro pontinho. Os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecido como... E aí, quem lembra? Os bairros, vejam bem. Bairro. Quando a gente fala em bairro, a gente está falando de um ambiente, de um espaço em que tem várias ruas dentro desse mesmo espaço, certo? Como nós temos aqui Infelizmente eu acabei esquecendo. Mas em Bom Conselho nós temos alguns. E temos alguns bairros que eles são totalmente fechados, certo? Só apenas entram e saem os moradores daquele bairro, tá? Não é como uma rua comum em que todos entram e saem na hora e no momento que querem, não. Quando a gente fala em determinados bairros, tem uma limitação para entrada e para saída de pessoas, certo? E esse espaço, ele vem acoplado com ele algumas ruas, certo? Que são chamados de quê? Quando a gente diz assim, formado por quadras e também são conhecidos por... Tem uma palavrinha mágica aí, que tenho certeza que vocês vão lembrar. Olha, é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Eu lembro que muitos fizeram para mim não, para vocês aí e para tia ver aqui. Lembram que tem uma dessas opções, que fora o desenho, fora a planta, fora a gravura colocada, nós temos outra opção em que a gente pode ver essa quadra ou essa rua ou esse bairro de outra forma, em que a gente pode observar a largura, o comprimento e a altura. Recebe-se um nome, você tem que saber colocar aqui. Aí diz assim: são desenhos simples, produzidos à mão livre. Muitos também fizeram para tia ver. Fizeram de acordo com a rua em que moravam. Lembram? Desenhos à mão livre, ou seja, é como se fosse um rascunho da paisagem que você quer me mostrar. Também serve para fazer, para você representar uma pessoa ou até uma vestimenta, certo? É um desenho à mão livre, você não tem aquela obrigatoriedade de fazer exatamente igual, com as mesmas linhas, as mesmas perfeições. Que nome é dado a esse desenho à mão livre? Diz outro aqui, já o último, olha só. Eu aprendi que em nosso dia a dia observamos diversos trabalhadores que executam diferentes... Quem trabalha exerce diferentes o quê? Quando se trabalha, exerce diferentes o quê? Você vai ter que completar, tá? E por meio do seu trabalho, tia vai soltar essa. Então, aqui por último, nós temos o seguinte. Abaixo, escreva quais são os setores econômicos e dê exemplo da atividade em cada setor. Nós temos o setor da economia, que foram aqueles que logo no início vocês viram, citei exatamente, foram 3 setores, os 3 principais. E ao lado de cada um desses setores, você vai colocar a atividade que é exercida, certo? Pronto. No momento, é isso que eu quero de vocês. Eu dei uma resumida breve no assunto, uma explanação bem básica, porque eu acredito que vocês estão lembrados do conteúdo, mas se surgirem dúvidas, por favor, me perguntem no privado. E, do mesmo modo, eu estou esperando as atividades no privado, tá bom? Vocês tenham um excelente dia e que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho!